Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, presidente da atual gestão, hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o jovem adeciano João Vitor Emanuele. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, estou muito feliz de estar presente aqui com você hoje. João, nosso programa, como bem diz, Conexão com Valores, diz respeito às conexões pessoais, sociais, que permitem que a gente chegue até aqui desempenhando as nossas funções na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna que facilitam esse desempenho. O convite que eu faço é que você se apresente ao nosso público ouvinte contando um pouco da história do menino João, a sua ambiência na família, seus primeiros colégios, o seu olhar pela profissão, a vocação universitária, até esse momento em que você desempenha papel relevante junto à nossa comunidade. Então, meu caro ouvinte, aqui é João Vitor Emanuele, tenho 24 anos e comecei a minha trajetória na escola. Eu sou morador de São Cristóvão, do bairro Imperial. Comecei a minha caminhada ali no Instituto Sileno, fui passando pelo Nilo Peçanha e ali fui me descobrindo como um leitor. Eu tive bons professores de literatura que me incentivaram desde pequeno ao hábito da leitura. Com esse hábito, com esse amor, eu fui descobrindo também um prazer, um hobby que virou uma vocação, que é ser poeta e escrever poesia. Nesse sentido, fui começando a escrever meus primeiros versos, começando a ter gosto, praticando, e depois, em 2020, veio o primeiro livro, que é A Liberdade para os Imortais. Dessa caminhada, desse gosto pela literatura, também pela educação, que fez escolher a minha vocação como professor que estou me formando. E depois, em 2023, Criticar versus Pensar. Nesse sentido de ter bons professores, de ter um olhar pela docência como fundamental e primordial na sociedade, enquanto formação do ser humano, me fez escolher essa profissão e também galgar esses livros que também foram uma válvula de escape de um jovem menininho, como tal mencionou, de expressar seus sentimentos, suas emoções em palavras, que hoje se tornam remédio e sustento para a minha vida. Bacana, João. A gente tem esse chavão que diz que palavra tem poder. Eu acredito nisso. Eu escolho muito bem as palavras. Às vezes, quando me pedem opinião em relação a alguma apresentação ao público, eu falo, muda essa palavra aí que você consegue suavizar e não criar nenhum impacto de resistência. E bacana ver que nesse nosso mundo, são tempos difíceis que a gente passa, tem pessoas como você com essa vocação em poder externar através da poesia essas palavras que possam trazer o bem comum, né? Tô vendo que você tá com seus livros aí, mostra aí pro nosso público. Tô aqui com A Liberdade para os Imortais, a qual mencionei, de 2020, e Criticar versus Pensar, de 2023. E também tá no forninho que eu tô terminando de escrever, Sou Todo Coração, que vai trazer esse olhar dessa pessoa que por muito tempo, desde criança, se mostra uma pessoa intensa, emocionada, mas também o preço por tudo que a gente paga por ter um bom coração também, porque a gente precisa também olhar os nossos lados também e o nosso interior também. Então esse livro vai ser para todas essas pessoas que se apresentam intensas e emocionadas, que uma coisa que a gente não pode é esconder quem nós somos de verdade. Os apreciadores da poesia, João, que quiserem, tenham a curiosidade de poder conhecer o seu trabalho, os livros eles estão disponíveis para venda em que formato? Vocês podem consultar no meu próprio Instagram e estar consultando comigo mesmo, João _Emanuele _. Pode mandar mensagem que eu vou estar atendendo você e mandando a forma de adquirir o livro. Nesse sentido, os livros são muito primordiais para a gente no dia a dia. A leitura ela é fundamental. A leitura, com uma palavra, a leitura ela é poder. Ela é poder de transformar a gente, levar a lugares que nunca pensamos. Desde pequeno, a leitura é um hábito, a gente vai criando no decorrer do tempo. Nunca fui uma pessoa
quando comecei a ler, quando criança, a ler muitos livros, mas é uma coisa que a gente vai adquirindo. E nesse sentido, como mencionei anteriormente, esse amor de ler, de gostar, me fez galgar coisas muito maiores. Um deles é ser conselheiro municipal da Juventude Carioca, ter uma representação juvenil junto com a prefeitura, de poder galgar e criar e fomentar políticas públicas para a nossa juventude em âmbito municipal. É uma das coisas que são muito importantes para ter pessoas que possam representar muito bem os valores e os bens da juventude. E vejo, João, que você é um rapaz engajado, né? Além de ser conselheiro municipal da Juventude Carioca, você atua em várias comissões de educação, programas de política, também está na Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB-RJ. Aqui o abraço para o Caio Mirabelli, estendendo aí o convite para que você possa também estar aqui na nossa bancada do Conexão com Valores. Dá um testemunho de como você vê o tão jovem, 24 anos, esse olhar de engajamento para poder atrair outras lideranças para esse olhar social de uma vida que possa dar melhores condições aos jovens que iniciam na carreira. Hoje na sociedade se tem um contraponto que a política é uma negação. As pessoas não gostam de falar, não gostam de pesquisar, elas são apáticas, elas gostam de criticar, mas não buscam soluções quanto a isso. Nesse sentido, eu busco, como um cidadão, né, que tem deveres também, me colocar à disposição da nossa sociedade também para contribuir com meus saberes, né, a vice-presidência da Comissão de Educação justamente para isso, desse amor, mas também essa vocação na licenciatura na qual eu estou me formando, de poder contribuir com os meus saberes, minhas experiências em âmbito educacional para criar políticas para a nossa juventude no âmbito da educação. E a política, ela é fundamental para a sociedade. A gente vive uma base política, né? A política é a arte de governar, mas como é que a gente governa isso? Só criticando? Não. Muitas das vezes a gente tem muitos deveres, né, e tem direitos, só que muitas das vezes não usufrui disso. A gente só sabe criticar, e não, a gente precisa também se colocar à disposição, a gente precisa buscar o que temos de direitos, buscar o que temos de deveres também, do que só simplesmente criar um negacionismo de apática política, e buscar saber quem são nossos governantes, o que eles têm feito, quais políticas, o que a prefeitura faz, o que o governo faz, o que é âmbito do governo federal, da União. Então, são pontos primordiais que eu, como jovem, mas também faço convite a todos também, a sociedade também, a buscar saber o que essas pessoas que a gente elege de 4 em 4 anos estão fazendo por nós. E nisso, nesse âmbito, eu me coloquei à disposição e hoje estou como conselheiro para poder dar minha contribuição e não só criticar, mas poder trazer soluções para isso. E muitos jovens te recorrem para poder dar opinião, para poder cobrar posição? Sim, muitos jovens tanto jovens, adultos também. Acabo tendo esse olhar de conselheiro, não como Estado, né, nesse serviço público, mas de ter esse olhar crítico, e muitos jovens vêm pontuando comigo questões, visto da questão política também, algo muito novo para mim, né? Nunca fui uma pessoa política, sempre fui uma pessoa mais social, então tenho também amigos também que têm contribuído com a minha experiência, com a minha política de modo geral, o que eu tenho feito, que já eu estou eleito há menos de um ano, tem 6 meses isso, então para mim é algo muito novo, mas tem sido bem legal também de poder estar contribuindo de forma assertiva. Eu estou aqui, eu posso contribuir, eu posso ajudar, eu posso falar e eles precisam me ouvir também. Que esse é o ponto. Muitas das vezes as pessoas reclamam, caraca, mas eu não sou ouvido. Não, você pode ser ouvido, mas se coloca à disposição. Você tá lá também. E você, jovem, eu faço convite a você. Estou disponível. Se você tiver qualquer dúvida, pode me consultar. A gente está aqui, os servidores públicos, né, as pessoas públicas que estão à disposição da sociedade, eles estão aqui para isso, para poder ouvir você, pegar suas demandas, levar junto ao poder público, em âmbito tanto da prefeitura, se a gente puder falar também com o governador, vamos lá, o que está acontecendo aqui? Tem que melhorar isso, a gente precisa ter iniciativa de querer mudar as coisas. Aí você não pode ficar estático às situações e acostumar, porque muitas das vezes na sociedade hoje é muito monótono. As pessoas veem aquilo, deixa passar, mas não. A gente pode ter uma contribuição muito maior do que a gente pensa.
João, me conta um pouquinho sobre o processo criativo. Como é que ele rola? Processo criativo... É sonho? É prática? É escutar uma palavrinha que faz uma rima para deslanchar um poema? Conta pra gente como é que é esse testemunho. Quando eu comecei, a leitura foi fundamental, que ela vai dando pra gente projeções que a gente nunca pensou. A leitura, ela tem essa praticidade de levar a gente a lugares que nunca pensamos em estar também. E também tem a questão da prática, de praticar poesia, de escrever. E muitas das vezes as pessoas acham que a poesia precisa ter rima. Não precisa ter rima. Você precisa começar a escrever alguma coisa, né? José Saramago falava que somos todos escritores, só que alguns escrevem, outros não. Eu digo que eu sou um escritor que escreve, mas tem muitos escritores aí que também não escrevem também. Mas também pode chegar lá também e escrever alguma coisa, vai começando aos pouquinhos. A gente não pode tentar também começar as vivências, né, os sonhos de forma muito acelerada. A gente vai começando aos pouquinhos, vai galgando. Quando criança eu praticava mais em âmbito de ler, fazer. Hoje em dia, de tanto que eu pratiquei, eu já tenho mais facilidade também. Então eu idealizo um tema, ou aconteceu uma situação no meu dia a dia, e eu vou lá e exponho isso. Tem pessoas que vão na academia, tem pessoas que vão lutar, e as coisas que eu vivo eu acabo escrevendo no papel, entendendo que alguém em algum momento possa se identificar com isso. Nossa, eu pensei igual, eu tenho isso também. Não, mas a partir do que o João escreveu, me fez projetar, chegar a outro lugar, que é a questão da leitura simbólica, de dar a gente projeções também. Então, galgo muito com sonhos, mas também com realizações, como verdade também, porque a sociedade não vive uma utopia. Sim. A gente vive com situações cotidianas, então é isso que eu tento pregar no que eu escrevo. E essas coletâneas geralmente duram quanto tempo? Você está com 24 anos, já tem 2 livros. Dura quanto tempo esse processo criativo, do momento que você começa a fazer o primeiro poema dentro daquele tema, até você reunir um conjunto que possa ser publicado? Eu acredito que cada escritor tem a sua particularidade na questão de escrever. O primeiro livro, A Liberdade para os Imortais, ele é um compilado de coisas que eu escrevi desde os 13, 14 anos, né? E depois eu fui completando ele. Acaba que eu demorei mais nesse porque eu não tinha nenhuma experiência de publicar livro, eu não sabia como é que era, não sabia que essa parte de dentro do livro era miolo, não sabia que era capa, que era contracapa. A ideia da capa do livro virou parecendo uma capa do The Doors, apontando o dedo pra frente, porque não tinha uma noção, mas só de um jovem menino de 17, 18 anos ali, né, querendo publicar um livro, uma coisa nova. Já no segundo foi um processo mais rápido, de 3 anos, né, que vai muito do escritor. Quando a gente termina de escrever um livro, eu particularmente eu fico com uma ressaca literária, eu não consigo escrever mais nada, eu fico um bom tempo só adquirindo saberes, vivenciando experiências para depois expor tudo no papel. Sentindo o eco também, e também vivenciando coisas novas também. Às vezes quando você acha que tá bom, não tá bom o suficiente, você vai ter que voltar lá e reescrever também. Eu tento entender que a poesia é como uma roupa no varal. Ela tá molhada, ela vai secando aos pouquinhos, você vai lá, vai corrigindo uma coisa e outra, parecido com Leminski, que fazia também, né? Nesse sentido de que tudo tá secando. João, você recentemente ingressou aqui no nosso movimento da DCE Jovem, e conta para o público ouvinte aí o seu olhar em relação a esse carisma de evangelizar no ecossistema do trabalho, e formaliza aí um convite ao seu networking para quem tiver interesse, como o João, vá ao nosso Instagram, @ADCRI, o nosso Facebook é DCEBR, diariamente a gente tem conteúdo, faça aí um convite. Então, é uma coisa muito curiosa que eu nunca pensei que nesse âmbito da política eu encontraria uma pessoa, um amigo que foi meu amigo católico, participando desse movimento, uma pessoa incrível que me fez esse convite, né, que a gente vinculou essa amizade, a qual ele me chamou. Então foi uma coisa muito que eu não esperava isso. Quando eu fui me colocar à disposição na política, eu achei que seria uma coisa totalmente diferente. Fui conhecendo pessoas que não. Existem pessoas legais aqui, incríveis. Uma delas é o Daniel, que me fez esse convite, né, que participa desse movimento. Ele me mostrou coisa muito interessante, né? Ele, como cristão que tá aqui também, ele se colocou à disposição para estar na política, para falar assim, não basta a gente só criticar a situação, a gente pode ponderar também. E melhorar, 100% isso. Nesse sentido, eu faço um convite à minha comunidade, ao network, as pessoas que estão ouvindo aqui, a gente já participar da DCE Jovem, pessoalmente.
A gente precisa ter jovens lideranças na política, na sociedade, para mudar as coisas. As coisas podem melhorar. A gente precisa ter esperança que o mundo vai ser melhor. Mas vai ser melhor a partir de pessoas que se coloquem à disposição, pessoas também que saibam ouvir também, que isso é importante. Adianta eles também só falar. Se eles não souberem ouvir, não adianta de nada. Não vale de nada. A gente precisa ter jovens cristãos, isso é muito importante. Pregar o cristianismo, não é só chegar no cristianismo e se deprender, no caso, se prender à igreja, não. A igreja é uma saída missionária. A gente precisa levar o evangelho a toda criatura, a todo lugar, a toda qualquer pessoa, em âmbitos diferentes, sendo pessoas diferentes, pessoas iguais a gente, pessoas que pensam iguais, pessoas que pensam diferentes, pessoas felizes, pessoas tristes. A gente precisa levar esse evangelho a todas as pessoas. Nesse sentido, nesse canal de comunicação, eu vejo a ADCE como um instrumento muito fundamental na sociedade, principalmente aqui do Rio de Janeiro, na qual a gente vive, de poder levar essa mensagem do evangelho. Então eu faço esse convite a toda a juventude para participar desse movimento, na qual eu desconhecia, acabei por conhecer e estou gostando bastante de participar. Fica a dica aí, moçada, a ADCE Rio, vem aqui se juntar ao João e tantas outras lideranças jovens que a gente tem em nosso movimento. O nosso Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima, João. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui conosco, viu? Como é que é rapidinho. Rapidinho. E dá pra gente falar bastante coisa. Aquele abraço.